Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse. Nós estamos falando sobre Apocalipse esses dias. Estamos caminhando pelas 7 igrejas do Apocalipse. E nós vamos abrir em Apocalipse capítulo 2. E nós vamos ler do versículo 18 até o 29. Apocalipse capítulo 2, nós vamos ler do versículo 18 até o versículo 29. Foi a maior carta entre as 7 igrejas, essa foi a maior carta. Amém? Carta à igreja em Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheça as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra você o fato de que você tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas a ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Porém, ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada, e trarei grande tribulação aos que com ela adulteraram. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes, corações, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem a doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, não porei outra carga sobre vocês. Tão somente conserve o que vocês têm, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai, e eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche seus olhos, Senhor. Essa é a tua palavra santa, inerrante, poderosa, o teu evangelho, que muda a história de um homem, de uma mulher quebrada, que liberta, em nome de Jesus, que Ele possa falar aos nossos corações, para a glória e para a fama do teu santo nome. Amém. Os irmãos podem sentar-se. O que nós vemos nessa igreja de Tiatira? Nós vemos um reflexo contrário, totalmente contrário, o inverso da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso é uma igreja que não aceita os falsos apóstolos. A igreja de Éfeso é uma igreja que odeia os nicolaítas, aqueles que pregavam uma teologia libertina. E Jesus fala que odeia também. Mas a igreja de Éfeso é uma igreja que esfriou no amor. E Jesus manda ela voltar às primeiras obras. Volta onde você errou. Volta às primeiras obras. Volta ao primeiro amor. E já a igreja de Tiatira, ela é diferente. Ela é uma igreja calorosa. Você chega nela, certamente você é muito bem recepcionado. Há amor entre as pessoas. Há um profundo amor. Jesus elogia o amor das pessoas, a obra das pessoas. Fala que as obras deles, as últimas, é mais numerosa do que as primeiras. Eles progrediram, eles cresceram. Eles não diminuíram. Às vezes, como é normal, a pessoa vai trabalhando na vida cristã, vai crescendo, vai se envolvendo, e as obras delas tendem o quê? A diminuir, a ficar mais ralas, a começar a perder o zelo,
o amor pelas coisas, o compromisso. E aí começa a faltar de culto, porque eu não preciso estar lá todo culto. E realmente você não é obrigado a estar aqui todo culto. Mas aquele desejo, aquela chama, aquela paixão que você tinha, hoje tem culto. Hoje é dia de estar na casa do Senhor. Isso vai desaparecendo, raleando, sumindo, como se fosse uma fumaça. E essa igreja não. Essa igreja, as coisas aumentaram. Essas obras, essas boas obras, aumentaram. Diferente da igreja de Éfeso, que esfriou. Mas ela se envolve em coisas terríveis. Apesar de ser uma igreja que tem obras, apesar de ser uma igreja em que Jesus começa elogiando o seu amor, depois Jesus chega junto. E Jesus se revela para ela como aquele que tem os olhos de fogo e os pés de latão de bronze polido. A cidade, ela mexia, havia metalurgia na cidade. Quem que já foi para Divinópolis à noite? Principalmente à noite, e viu aquela língua de fogo ali chegando ali na metalurgia, quando você está chegando ali. Você já viu aquele negócio lá? Jesus está pegando aquilo ali como exemplo. Na cidade havia metalurgia, havia minérios. Havia minérios, e o minério ele é derretido com fogo. E Jesus pega exatamente aquela fornalha de fogo. Quem já foi para Divinópolis à noite, principalmente à noite, já viu a língua de fogo enorme que dá aquilo lá. E Jesus está falando assim, aquele que tem os olhos de fogo. Agora imagine um Deus que olha para você e que os olhos dele saem fogo. Tem como você esconder alguma coisa desse Deus? Você consegue esconder um pecado desse Deus? Você consegue chegar diante do trono de Deus e virar para Deus e falar assim, não Deus, esse aí não fui eu não, e eu não fiz isso aí não, o senhor está enganado. Tem como fazer isso? Todas as coisas estão nuas e patentes diante dos seus olhos. O ferro se derrete diante da fornalha. Ele se mostra como aquele que tem os pés de bronze polido. As pessoas da cidade sabiam o que era isso. Sabiam o peso, a responsabilidade. Jesus está chegando junto com a igreja. É como se Jesus estivesse assim, olha, vocês têm muita coisa boa aí, mas tem coisa ruim aí também. Jesus sabe tudo o que acontece na igreja. Tudo, tudo. E agora nós estamos, nem estou falando de vida individual, estou falando de igreja. A carta aqui é para uma igreja. Jesus conhece a igreja como um todo. Ele conhece a sua vida no individual. Ele conhece a sua vida no particular. Jesus sabe o que está acontecendo quando você está sozinho. Tem olhos de fogo ali te vendo, te olhando. Quando você pensa que está sozinho, tem olhos de fogo olhando. Quando você deseja prostituição, quando você se envolve com ela, quando você acessa um site pornográfico, os olhos de Jesus, cheios de fogo, estão olhando para você. Estão olhando para você. Ele está mostrando isso para a igreja. É isso que ele está mostrando para a igreja. Que nada se esconde. O fogo destrói essa palha. Aquilo que é porcaria. Até o próprio ferro se derrete diante do fogo. Aquilo que é aparentemente duro, inquebrável, se derrete, se desmancha. Se desmancha perante esse fogo. E Jesus está falando com uma igreja localizada nesta cidade. E o interessante, irmãos, que essa cidade de Tiatira é o nome da cidade, né? Sempre a gente tem que lembrar isso. E a igreja se encontrava lá. Era uma cidade que ela não tinha tanta influência romana como as outras, que tinham uma pompa e circunstância, um valor para Roma. Não. O que ela tinha de valor era a sua metalurgia. Mas a metalurgia lá era algumas famílias que eram donos. Assim como algumas famílias são donos talvez de poços de petróleo. Então havia umas famílias ricas e outras famílias pobres que trabalhavam para ricas. E a vida da cidade estava em torno disso. E ali estava uma igreja, e ali se encontrava uma igreja. E ali se encontrava uma igreja que começou a se envolver com coisas as quais eles chamaram de
coisas profundas. O próprio Jesus chama atenção para isso. Como eles falam, coisas profundas. Mas o próprio Jesus fala assim, coisas profundas que são coisas de Satanás. Coisas de Satanás. Vamos para os versículos. Versículo 18, você que está com sua Bíblia aberta aí. Nós vamos ler alguns versículos para nós entendermos bem a carta. Apocalipse capítulo 2, o versículo 18, diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheça as suas obras, o que você realiza, o seu amor, sua fé, seu serviço, sua perseverança, e as suas últimas obras, que são mais numerosas do que as primeiras. O que nós vemos? Uma igreja de amor transbordante, o inverso de Éfeso. Jesus conhece as obras dessa igreja, e ele elogia. E como Deus da igreja, ele chega e destaca as coisas boas da igreja. Mas aí nós continuamos. Versículo 20. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar essa mulher, Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar prostituição e a comer coisas sacrificadas a ídolos. Esse é o versículo 20. Havia uma mulher lá. É bem provável que o nome dela não fosse Jezabel. Ela recebe esse título. Ela recebe esse título em menção a Jezabel, a esposa de Acaz, que você encontra lá em 1 Reis, no capítulo 16. Lá em 1 Reis, capítulo 16, no versículo 21, só para os irmãos terem uma noção, a Bíblia diz assim, ó: como se fosse pouca coisa andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, Acabe foi mais longe e tomou por mulher Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu o Baal e o adorou. Ela seduz, ela induz, ela leva o rei a adorar outros deuses. E ele se prostra diante de Baal. Ele se prostra diante de Baal. Então ela persuade ele. E essa mulher lá na igreja de Tiatira, a qual se intitulava profetisa, e dizia para o povo conhecer coisas profundas, experiências profundas. Se você pegar lá mas no final, Jesus fala assim, essas coisas profundas de Satanás, ela engana. Além de enganar o povo, ela seduz o povo a uma prostituição. E é comer carnes sacrificadas a ídolos. Qual é o problema de comer uma carne sacrificada a ídolo? Nós já falamos isso até em outra igreja. Você chega no açougue e você pergunta, essa carne é sacrificada a ídolo? É isso que o apóstolo Paulo nos ensina? Não. Você chega e compra. Você chega e compra. Agora, os irmãos sabiam que aquelas coisas eram sacrificadas a ídolos. E eles participam. Quando você come algo sacrificado a um ídolo, você está comungando, você está adorando aquele ídolo. O que é a ceia? A ceia é o símbolo de nós comermos a carne de Cristo. Não é isso? Este é o meu corpo. É o memorial do corpo. A ponta é um simbolismo de nós nos apropriarmos de Cristo, do seu sangue. Tanto é que na igreja primitiva, vários cristãos foram mortos, porque quando eles celebravam a ceia, eles levantavam mentiras, calúnias. Eles estão comendo carne humana, eles estão bebendo sangue humano. Era por conta da ceia, eles celebravam a ceia e as pessoas saíam falando essas mentiras. Estão bebendo sangue, estão comendo carne. Era o simbolismo, Jesus disse. Era um simbolismo, era um memorial do corpo e do sangue do Senhor. Quando você participa de uma festa religiosa e você sabe que aquele prato ali está convencionado com aquela festa, você está comendo carne, comida, arroz, feijão, sacrificado a ídolo. Você está participando daquela adoração. E a irmãzinha lá, a Jezabel, chegou para a igreja e começou assim: tem importância não, pode comer. Pode comer, o que tem? Vocês são meninos na fé.
Vocês são meninos na fé. Vocês vão amadurecer na fé, vocês serão maduros na fé quando vocês comerem. Olha aqui, eu como e não acontece nada comigo. Eu como e não acontece nada comigo. E ela começou a seduzir as pessoas. Seduzir como? Apontando, irmãos, né, uma suposta conhecimento de coisas mais profundas, de talvez uma fé supostamente mais madura. Mas Jesus conhece o que está acontecendo na igreja. Jesus sabe quantas pessoas. Jesus pegou a lista do Rod Member e eu assim, sei quantos que comeu. Jesus sabe quem comeu e quem não comeu. E eu estou falando isso aqui, nem é tanto pela carne sacrificada ao ídolo. É para nós sabermos, porque está errado mesmo, tá? Mas é para nós sabermos que Jesus tem controle da igreja. Ele sabe o que está acontecendo na igreja. Ele sabe quem está se envolvendo com falsa adoração, com idolatria, quem tem um coração inteiro, quem vem para o culto com alegria, quem vem reclamando, xingando. Ele está sabendo de tudo. Jesus sabe de tudo. Ele conhece a igreja. Desde o início que nós estamos estudando Apocalipse, é uma das coisas que mais fica evidente. Jesus sabe das coisas boas que a igreja faz, mas Ele conhece as coisas ruins. Nada está escondido dos seus olhos. Nada passa batido. Nada passa batido. E sabe qual que foi o problema? Sabe qual que foi o problema? Olha só. Tenho, porém, contra você, que você tolera. Jezabel, essa mulher que recebeu o título de Jezabel, estava ensinando coisas erradas. Se ela estava ensinando, é porque ela tinha recebido autoridade. Ela estava ensinando coisas erradas. E a igreja estava tolerando. Esse é o problema. Esse foi o grande problema da igreja de Tiatira. Tolerar um ensino herege. Tolerar um ensino satânico dentro da igreja. Aqui a sedução aqui, irmãos, é sexual mesmo. Nos cultos antigos, os cultos pagãos, né, sempre a libertinagem sexual estava profundamente relacionada com culto. E é mais interessante. Geralmente, quando você tem um problema, uma pessoa ensinando heresia, uma pessoa ensinando aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus, é interessantíssimo. Quando você pega um homem, né, vamos pegar o exemplo aqui de um homem, que ele está profanando a palavra de Deus, ensinando heresias, vias de regra, ele tem problemas nessa área na vida dele. Ou ele está adulterando, ou ele adulterou, ou ele está abusando, ou ele abusou. Irmãos, é uma coisa, anda intimamente ligado um com o outro. Intimamente ligado. Às vezes os problemas de ensino doutrinário errado são mais problemas de caráter da pessoa do que do ensino mesmo. Às vezes o ensino é até um escudo para ele poder se esconder atrás de coisas erradas. Homens, mulheres que, vias de regra, profanam, propagam ensinos doutrinários, hereges contra a palavra de Deus, que não estão de acordo com a palavra de Deus, vias de regra, têm problemas nessa área da sua vida. Vias de regra tem. Os demônios casam uma coisa com a outra. Eles alam uma coisa com a outra. Tem problemas. Problemas terríveis nessa área. Vamos continuar. Versículo 21. Olha a graça do Senhor, olha a graça de Deus. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Isso é graça, não é? Eles merecem? Ela merece? Não. Mas Jesus deu? Deu. Jesus deu tempo. Nós não sabemos se ela foi confrontada pela igreja, se a igreja pelo menos tentou disciplinar ou não, isso nós não sabemos. Mas Jesus deu um tempo. Jesus deu um tempo para o pecado. Opa! Jesus deu um tempo. Vou dar um tempo para ela se arrepender. Sabe qual uma das maiores ilusões que o diabo planta na cabeça das pessoas? Que elas podem enveredar no pecado. Elas podem mergulhar no pecado. Fique tranquilo. Jesus
Deus não está vendo. Não vai ter juízo. Pode mergulhar no pecado à vontade. Não vai ter juízo. Viva a sua vida na prostituição, na mentira, no engano. Não vai ter juízo. Não vai ter. Esse é a maior propaganda de Satanás. Não, que isso? Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Jesus deu um tempo. Dê-lhe um tempo para que se arrependesse. Porém, ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Não quer. E aqui é imoralidade sexual mesmo. Libertinagem dentro da igreja. Pecados sexuais que estavam acontecendo dentro da igreja sob influência de ensino. Não tem importância não. Não tem importância nós participarmos aqui de uma festa ao ídolo lá, ao Deus tal, e comermos e bebermos, e depois participarmos de orgias. Não tem problema não. Né? Viver uma vida promíscua antes do casamento, ou fora dos limites do casamento, não. Essa profetisa induzia as pessoas a isso. Não tem problema não. Eis que farei, olha só, eis que farei com que fique a camada. E a camada aqui, irmãos, é doença mesmo. Doença mesmo. Eis que farei com que fique de cama. E trarei grande tribulação aos que adulteraram, caso não se arrependam das obras que ela incita. O juízo está à porta. Não se engane, o pecado tem prazo determinado para o juízo de Deus. Não se iluda com o pecado. Deus vem, Jesus vem. Ele sabe o que está acontecendo. Ele está ciente. Jesus está vendo tudo. Não existe paz no pecado. O tempo não melhora as coisas. Não, sabe, isso é uma fase. Sabe, eu me envolvi com isso, mas isso vai passar, é uma fase. Irmãos, arrependa-se hoje. A mensagem para a igreja, a mensagem para a igreja de hoje é: se arrependa-se agora. Agora. Não, eu vou acertar as coisas ainda, eu vou colocar as coisas em ordem. Jesus deu um tempo, ele não falou o tempo para a igreja. Ele não falou. E aquela mulher, Jesus deu prazo para ela se arrepender, mas ela não quis se arrepender. E Jesus falou assim: eu vou fazer com que ela fique acamada. Isso é doença mesmo. E vou trazer uma grande tribulação sobre aqueles que se adulteraram com ela, que seguiram os seus ensinos. Não brinque de ser crente, porque Deus não brinca de ser Deus e o diabo não brinca de ser diabo. Não brinque, não brinque. É uma das mensagens mais atuais para a igreja de hoje. Mais atuais. Jesus sabe tudo. Tudo, todas as coisas. As coisas estão patentes diante dos seus olhos. A chama, há fogo nos seus olhos de maneira que ele destrói tudo. Destrói tudo. Versículo 23. Vamos cair para o versículo 23. Olha que palavra pesada. Matarei os seus filhos. Quem está falando isso? O diabo ou Jesus? Hein? Jesus. Jesus está falando isso. Matarei os seus filhos. Aqui quando está falando de filhos, não é filhos biológicos não, é filhos espirituais. As pessoas a quem ela estava agregando, as pessoas a quem ela estava ensinando, as pessoas a qual foram influenciadas pelo seu ensino, pela imoralidade sexual, pela adoração a ídolos, por comer carne. Jesus não divide você com ninguém. Jesus não divide você com ninguém. Jesus não divide a igreja dele com ninguém. Ela é exclusiva dele. Ela é só dele. Os irmãos estão me entendendo isso? A cultura quer entrar pelas portas da frente da igreja. E se você for pregar um evangelho, sabe, o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você não vai ser aplaudido pelo público da Fátima Bernardes. Você não vai. Porque o evangelho da Bíblia, o evangelho aqui de Apocalipse, o Jesus de Apocalipse, ele não é progressista. Ele não vai abrir, a porta continua pequena. O irmão Fernando falou disso aqui. A porta é pequena. A porta é pequena, irmãos.
O irmão Fernando falou disso aqui quarta-feira. Essa porta é pequena e ela continua pequena. Jesus não alargou o tamanho da porta, Jesus não aumentou. A cultura quer aumentar, a cultura está aumentando. Não, isso não é pecado, não. Você pode viver desse jeito, sabe? Você pode adorar a Deus. Quem já viu isso no WhatsApp? No WhatsApp não, naqueles vídeos lá, sabe? Quem já viu aqueles vídeos lá? Não, né? Eu posso ser assim e adorar Jesus? Aí vem um pastor mais bonito, malhado, camisa, sabe, internacional lá, fala assim, você pode adorar a Deus e continuar, você pode continuar do jeito que você está e adorar a Deus. Isso é uma igreja progressista. Isso é uma igreja que está tentando alargar as portas. As portas não são alargadas, ela é pequena. Ela é pequena. Amém? Não se engane. Não se engane. E eis que farei... Versículo 23, matarei os seus filhos e todas as igrejas, olha só, eram quantos? 7, as outras 6, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes, coração, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas. Nós somos salvos pela fé, mas nós somos julgados pelas nossas... E nós recebemos o nosso galardão pelas nossas obras. Nós somos salvos pela fé e julgados pelas obras. Às vezes dá um nó na cabeça da gente, mas é isso mesmo. Tá? E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. E retribuirei a cada um de... tá vendo? Agora ele está falando de maneira individual. Ó. Agora ele nem está falando para a igreja como tudo. E cada um de vocês, segundo as suas obras. Amém? Estilo de vida pecaminosa como prática. O que Satanás quer que você pense? Nenhuma praga, nenhum problema. Você não vai ter nada. Mas eu quero te contar uma coisa. Nada, nenhuma tribulação dessa terra. Nenhuma peste, nenhuma doença nessa terra. Por mais severa, por mais dura que ela seja, por mais pesada e angustiante que ela seja, nenhuma delas se compara com o juízo de Deus. Nenhuma delas se compara com o juízo de Deus. Com o juízo de Deus. As pessoas têm medo, né, do demônio, muitos têm medo de Satanás. As pessoas deveriam ter medo de Deus. É dele que as pessoas deveriam amá-lo, temê-lo, adorá-lo. E lá no fundo você tem que ter um pouquinho de medo, porque ele é criador e sustentador do universo. Nada foge aos seus olhos. A sua vida está branca como ele sabe todas as coisas da sua vida. Ele sabe quantas vezes você respirou hoje até agora. E às vezes nós queremos esconder. Ser tolerante ao pecado atrai o juízo de Deus. Não podemos ser mais tolerantes do que Jesus. Se Jesus não tolerou, a igreja também não pode tolerar. Nós amamos, cuidamos, falamos, disciplinamos. Mas se a pessoa, como Jezabel, escolheu não se arrepender, ela não se arrepende. Se Jesus não tolerou, nós não podemos tolerar. Os irmãos estão me entendendo? O problema dessa igreja é que ela tolerou, sabendo que estava errado, as coisas foram andando, não teve confronto, não teve disciplina, não teve exortação, não teve lá uma disciplina cirúrgica, que é excluir. E aí vai. E quando nós fechamos os olhos para o pecado, o juízo de Deus vem. Ele não aceita, Deus não tolera. Vamos ficar de pé? Jesus, o Filho de Deus, manda essa mensagem através de João, manda essa carta através de João para a igreja de Tiatira. Uma igreja que tinha boas obras, uma igreja que tinha amor, uma igreja que tinha entusiasmo, uma igreja que certamente, se você chegasse nela, talvez seria calorosa as coisas,
Mas tem pecado de idolatria e tem pecado de imoralidade sexual no meio do povo. E eles estão tolerando o ensino herege dessa profetisa, dessa mulher que se diz, que se intitulou profetisa. E ela engana, ela induz e ela seduz pessoas da igreja a se prostituir com ela. Se prostituir com ela. Mas o juízo de Deus vem. O juízo de Deus vem. Amém? Vamos amar a Jesus. Vamos entregar as nossas vidas como um sacrifício vivo, inteiro, completo. Não tente se esconder. Não tente se esconder. Jesus conhece. Todas as coisas estão nuas e patentes diante dos seus olhos. Os seus olhos são como chamas de fogo. Ele destrói tudo, vê tudo. Ele está sabendo de tudo. Ele conhece de tudo. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus. Pedimos ao Senhor graça, perdão pelos nossos pecados. Que o Espírito Santo de Deus derrame sobre nós autoridade a cada dia. Intolerância. Queremos ser intolerantes com o pecado. Queremos ser intolerantes, ó Pai, com a idolatria. Queremos ser intolerantes com as coisas sacrificadas a ídolos. Queremos ser intolerantes com a imoralidade sexual. Queremos ser intolerantes com todo o pecado que tenta entrar pelas portas da igreja e fazer ninho dentro da casa do teu povo. Queremos o Espírito Santo de Deus nos conduza homens, mulheres, jovens ao arrependimento, à conversão verdadeira, a uma entrega completa de coração. Em nome de Jesus pedimos ao Senhor, imploramos ao Senhor graça, misericórdia, que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós e nos conduza ao arrependimento. Pois o Senhor é o Deus que sabe todas as coisas, que vê todas as coisas, que está presente na plenitude da igreja. Tu és o Santo dos Santos. Essa mensagem é para esses dias. O Senhor chama a sua igreja para que ela ouça a voz do Espírito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, quebra em nós todo ensino errado, doutrinário errado, que nos distancie de Ti. Que a Tua palavra seja o centro dos nossos corações, das nossas casas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.